Bom dia, gente. Bom dia. Quem é a primeira vez aqui? Tudo. Ó, que bom, ninguém me conhece, então. Eu sou a Silvia, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. Trabalho na casa há 20 anos e trabalho na sala de cura também há 20 anos. Meu dia de trabalhar é na terça-feira. Eu trabalho na parte da tarde. Depois que eu trabalho, aí eu faço atendimentos. E quais são os meus atendimentos? Assim como no sábado eu venho para fazer atendimento. Eu ajudo as pessoas a resolverem as suas situações. Ah, mas ajuda no quê? A pessoa tem dúvida para resolver qualquer coisa na vida dela. A gente vai ver energeticamente o que é necessário a pessoa fazer para ela conseguir resolver. Os doutores já indicam vários tratamentos, né? Inclusive desobsessão, para tirar algumas coisas. Às vezes a pessoa, eu indico vocês fazerem os tratamentos que são indicados pelos doutores, tá? Porque são coisas específicas. Aí eu vou ajudar você também a ordenar o seu cérebro. O que você tem que fazer para você conseguir e conquistar suas metas e objetivos. E isso implica que é mudança. E não é fácil lidar com mudança, porque o nosso cérebro, ele é acostumado a fazer de certas maneiras. Ou ele faz rápido, ou ele procrastina, ou ele enrola para fazer. E a gente tem que começar a perceber isso, tomar novas atitudes. Então, eu sinto amor, mas o cérebro manda o comando para o coração, e aí você sente amor, você tem aquele sentimento de expansão. Tudo na nossa vida, quem comanda é o nosso cérebro. Todas as funções do nosso corpo, do nosso organismo. Se eu falar que eu estou doente, eu vou ficar eternamente doente, porque o cérebro vai trabalhar nesse sentido. O cérebro, ele orienta o nosso corpo o que a gente tem que fazer ou não. Então a gente, às vezes, vou tomar remédio para dormir. Às vezes não funciona. Então você tem que começar a identificar o que está te perturbando para poder começar a resolver. Cada doença, o cérebro dá os sintomas. Então o cérebro dá os sintomas. Então, gente, a gente tem que começar a ter as rédeas da nossa vida. Se eu deixo na mão dos outros, médicos e outras pessoas, o que eu tenho que fazer para a minha vida, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir realizar, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Esses dias, até ontem também, eu fiquei assim, olhando algumas coisas até na rede social, porque outra coisa, rede social é só aparência. As pessoas mostram o que elas gostariam de ser, elas não são aquilo que elas estão mostrando. A grande maioria. Então eu tenho que... E às vezes a gente se compara com eles, né? Então a gente não pode se comparar com as pessoas, porque às vezes elas estão vivendo só de aparência. Então eu tenho que saber quem eu sou, ver dentro de mim e aí ter as atitudes. Porque é pra mim. E mostrar realmente quem eu sou. Eu nas redes sociais eu mostro quem eu sou. Porque uma que eu não sou de ficar mostrando minha vida pessoal, particular. Porque não interessa para os outros a minha vida pessoal. Só para as pessoas que forem mais próximas, amigos, conhecidos, assim, pessoas mais próximas mesmo. Aí sim, a gente tem que começar a selecionar algumas coisas na nossa vida e tomar as rédeas. Eu vou por ali, eu vou fazer aqui. E esses dias eu estava, eu sinto que eu preciso fazer mais alguma coisa na área, vamos dizer, social,
Às vezes, quando eu vejo as postagens dos animais são resgatados, me vem que é nessa área, mas ainda não achei o caminho que seria. Então até eu estava pedindo, aqui na casa o Deus a gente fala que é Ial, tá? Então a gente vem pedindo, eu venho pedindo para o Ial para que me mostre o caminho, me mostre o que é. Porque eu ouço várias coisas na internet, no YouTube, né? E a gente também tem que deixar o universo agir. A gente faz a ação e deixa ele agir, porque ele vai trazer pra gente aquilo que é o melhor pra gente, não é aquilo que eu quero, né? E é justamente o que é o melhor pra minha vida, o melhor que eu vou conseguir fazer. E às vezes vem de uma maneira que a gente não está esperando. Ah, porque não é assim que o resultado é o mesmo. Mas não foi assim que eu planejei, exatamente. E aí você fala, aí você não vai por aquele caminho porque não foi assim que você planejou. Então, aprenda a saber, a identificar. E como a gente faz isso? Através do conhecimento. Quando a gente fala assim, busque o conhecimento, é porque os nossos neurônios precisam se desenvolver. Eu estava vendo no YouTube uma palestra do Pedro Calabres, e aí ele estava mostrando os nossos neurônios, o estado natural, quando ele se desenvolve e quando ele não se desenvolve. Então, quanto mais a gente... o nosso cérebro, ele tem que ser desafiado. Ele tem que aprender a criar, sair dos obstáculos, passar os obstáculos. E é através do conhecimento, estudar algumas coisas, estudar uma língua desbloqueia muito o cérebro. Faz ele crescer, porque é um desafio para ele. Como eu não vou aprender aquilo? Não, é um desafio. Vai lá e começa a estudar. Seja qual área que você virar e falar assim, eu quero aprender a pintura em tela. Você vai ter umas coisas básicas que você vai ter que aprender e depois você vai desenvolver. É onde o cérebro vai desenvolver a sua capacidade e aptidão. E isso é em tudo, todas as profissões na nossa vida. E isso é conhecimento. Então é assim, busque conhecimento. Para quê? Para você poder ter desenvolvimento e o seu cérebro não envelhecer. Porque as doenças, tipo Alzheimer, todas essas doenças, elas só acontecem porque nós ficamos na inércia, deixamos nosso cérebro na inércia, deixamos ele sem uma atividade, deixamos ele na mesmice, sempre fazer do mesmo jeito. Então, por exemplo, quando eu venho para a casa do doutor, eu venho lá das Perdizes, tá? E tem vezes que eu venho, a grande maioria eu tenho vindo pela Marginal. Mas quando chega, que eu faço a curva lá para vir para o lado de cá da pista, eu tenho duas opções. Eu entro na primeira ruazinha ou dar uma volta maior. Então tem horas que eu dou a volta maior e tem horas que eu entro naquela ruazinha e faço o caminho mais interno. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente faz sempre o mesmo caminho, sempre as mesmas coisas. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que aprender a fazer diferente. E a gente aprende. Ah, mas o cérebro vai te boicotar. Ah, vai. Não, para que você vai desse lado? Não, faz do jeito que estava. Aí eu associo o nosso cérebro, sabe ao quê? Aos gatos. Por quê? Porque o gato, ele não sabe lidar com mudança. Perceba, quem tem gato, que você coloca sempre a comida, a água no mesmo lugar. Se você mudar um pouquinho de lugar, eles ficam meio perdidos. Eles ficam meio perdidos e não sabem o que fazer. Então, assim, eles estão acostumados
a aquele padrão. Então, pense que seu cérebro é um gato. E que você vai ter que começar a mudar, fazer com que esse gato, ele modifique as suas atitudes. Aprenda coisas novas. E eles aprendem. Tanto os gatos como o nosso cérebro, eles aprendem. E eu falo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um massageador de pé, sabe aqueles massageador que você põe no chão? E você põe os pés em cima e começa as rodinhas rolar? Então. Aí uma das minhas gatas ficou olhando assim, o que eu estava fazendo, né? Aí eu tirei o pé e comecei só a rodar as bolinhas ali. Ela ficou olhando. Aí eu peguei a patinha dela e fiz o movimento dela puxar as bolinhas. Ela olhou para mim, olhou para aquele massageador, ficou na dela. Aí eu continuei rodando lá, peguei de novo a pata dela e pus lá. Daqui a pouco ela olhou para mim, ela pegou a pata e fez assim para rodar as bolinhas. Ou seja, todo mundo aprende. Todo mundo pode mudar. Então eu já sei que quando ela quiser brincar, porque eu ensinei para ela como que ela tem que mexer ali. Ela vai lá e põe a pata e puxa. Ela aprendeu. Agora, se eu quero que ela sempre faça isso, eu vou ter que insistir mais algumas vezes para ela fazer e criar o hábito disso. Nosso cérebro é igual. Tem que criar o hábito para fazer algumas coisas. Então eu começo de um jeito e termino de outro. Quando a nossa intuição vira e fala assim, não vai por esse caminho, muda o caminho. Vocês mudam? Porque você deve ter aprendido a duras penas. Né? Então quando fala, não vai por aqui, vai por ali, ouve sua consciência, ouve seu coração. Porque se a intuição falou, não vai por aqui, não vai. Alguma coisa tem no meio do caminho. A última vez eu cheguei em casa com 18 pontos na cabeça, uma costela fraturada, briga de torcida organizada que eu não queria ir pro jogo e minha mãe ainda avisou, não vai. Teimoso foi. Tá vendo? Foi a última vez. Aí então a gente tem que ouvir mesmo a nossa intuição e falar, não, não vai, não faz assim, não é assim. Eu espero às vezes muitas respostas, ideias do universo. Assim como nas minhas consultas vem ideias para as pessoas. Eu passo as ideias para as pessoas. Mas se eu vou tentar fazer aquela ideia, não vai funcionar. Porque não é para mim, não é na minha energia. E quando a gente muda os hábitos, o nosso cérebro começa a aprender. E aí a gente não fica doente. Porque cada doença no nosso corpo é a linguagem do corpo, tem um significado. Por exemplo, diabetes. É a falta de docilidade na nossa vida. Não entendi. E a diabetes, normalmente é aqui. Eu tive na infância alguma situação que acarretou isso. Vira um gatilho. Exatamente, vira o gatilho. E eu estava vendo até ontem uma matéria falando sobre você dormir, não totalmente reto na cama, mas numa inclinação de 6 a 15 centímetros. Cabeça mais alta, porque ajuda em várias coisas do nosso organismo a não ter doenças. Então, tem várias maneiras da gente começar a melhorar o nosso dia a dia, melhorar o nosso ser. O melhor diagnóstico é a percepção. Exato. Eu vejo que está fazendo bom para mim, então você tem que mexer. Eu já estou sentindo que eu preciso mexer na minha casa e começar a mandar coisas fora. A mania de você guardar, eu vou precisar. Eu comecei com uma mala de roupa que eu falei, deixa aí, eu vou ver se minhas sobrinhas não vão querer nada. Eu comecei ontem. Aí eu já estou tirando algumas coisas, já trouxe para cá. A gente vai sentindo as nossas necessidades de fazer algumas coisas e a gente tem que executar. Isso aconteceu comigo na meditação depois do despertar da consciência. Isso. Aí, quando você vem nas escolas,
aqui que os doutores indicam várias escolas e vários tratamentos. Então é interessante você fazer essas escolas e esses tratamentos. Por quê? Porque a evolução é o busque conhecimento. Exatamente, aí não parou mais. E quando você, exatamente, não para mais, você vai buscando, você vai vendo que a coisa vai funcionando e vai resolvendo, as coisas vão acontecendo, você vai ver que a tua vida muda. Expandindo a consciência, você vai buscando. Exato, exatamente. É a expansão da consciência. Então, assim, você tem que treinar o cérebro. Não adianta, tem que treinar o cérebro para ele mudar, fazer as mudanças. E não achar que tudo é doença. Porque se a gente concorda com o cérebro, a gente fica doente mesmo. Ai, tô sentindo isso. Ah, peraí, vou sair para andar. Vai fazer alguma coisa que tire a atenção daquilo. E acabar mudando o pensamento. Tá, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? E é isso, gente. A gente tem todas as possibilidades, tudo pra gente crescer, mudar e educar o nosso cérebro. Só que a atitude parte de quem? Da gente. Eu tenho que saber quem eu sou, ordenar, coordenar e executar. Mudar não é fácil, mas é possível. E a gente tem uma vida inteira para fazer essas mudanças. E evitar todas as doenças que possam vir. Porque elas só vão acontecer se a gente deixar. Trabalhe o cérebro. Como? Busque conhecimento. Cada vez que você lê um livro, não gosto de livro, veja um vídeo educativo, veja alguns vídeos interessantes, você está trabalhando o seu cérebro, colocando informação nova no seu cérebro. E é isso que nós precisamos para a gente poder se curar. Os doutores ajudam? Lógico que ajudam. Mas nós temos que ter a nossa atitude também de fazer as coisas. Ok, gente? Então, gratidão, espero que tenha sido útil tudo isso que eu falei para vocês. Tá bom? Gratidão.